Boa noite, eu sou Aderbal de Souza Neto, conhecido aqui nos Estados Unidos como Herb. Eu sou um Doctor of Nursing Practice. Eu também sou um Women's Health Nurse Practitioner Board Certified e Medical Aesthetic Professional. Women's Health seria eu mexo com a saúde da mulher. A minha apresentação hoje será sobre a atuação dos enfermeiros na área da estética nos Estados Unidos, autonomia e legalidade. Há vários objetivos que nós vamos tentar cumprir hoje, entre eles está a prática da medicina estética nos Estados Unidos, a história da enfermagem estética, profissionais da área de saúde. Eu vou educar vocês um pouquinho sobre quem trabalha aqui com saúde nos Estados Unidos, doutores nos Estados Unidos, quem tem o título e quem pode ter o título de doutor, a enfermagem especificamente, as especialidades que a gente tem por aqui, como se tornar um enfermeiro nos Estados Unidos, para muitos de vocês que gostariam de entender, eu sei que gostam de ir tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, principalmente para Portugal, mas pelo menos uma dica aqui para como fazer para vir para cá. Como se tornar um Nurse Practitioner, APRN, na realidade é um acrônimo que significa Advanced Practice Registered Nurse. Quais são as modalidades dessa categoria de APRN? As especialidades que você pode ter, as subespecialidades, quais são as funções, legalidades, a medicina estética, quem pode atuar aqui nos Estados Unidos, a enfermagem estética especificamente, e a atuação e legalidade na medicina estética, que envolve, obviamente, também nós, enfermeiros. Vamos começar aqui pelos países onde a medicina estética é, na realidade, uma especialidade. Pelo globo todo que vocês veem por aí, só 4 países até então têm a medicina estética como especialidade: o Japão, a Itália, México e Colômbia. Vocês sabem, por já estarem na área, que a medicina estética principalmente começa na região da Europa e de lá ela propaga para as outras partes do mundo. Mas é outra vez interessante notar que a maioria de nós trabalhamos na medicina estética ou na área da estética, porém não é uma especialidade nos nossos países. Medicina estética nos Estados Unidos, aonde a gente pode atuar. Nós podemos atuar em medical spas, eu na realidade tenho uma nos 2 estados da Flórida e do Texas. É muito comum vocês irem a consultórios, tanto dentários, de dermatologistas, cirurgiões plásticos e ginecologistas principalmente, e nesses locais você vai encontrar profissionais da área de enfermagem, ajudando, ou mesmo os médicos auxiliados por nós enfermeiros ou outros profissionais a trabalhar na área de medicina estética. Por quê? Porque é uma área que é lucrativa e é uma área em que não é necessário obter, como fala isso? Seguros. Então, é um cash flow. Então, você recebe em dinheiro, é bem interessante. E eu pus aqui outras especialidades. Por que disse isso para vocês? Porque há várias, de todas as profissões, de anestesiologista para pessoal que mexe com cardiologia, com todos os locais. O meu cardiologista também faz medicina estética, ou tem um pouquinho da medicina estética. Então, é uma área em que realmente se tornou, ou continua crescendo como pólvora. A história da enfermagem nos Estados Unidos. Vocês vão ver aqui que o primeiro encontro de cirurgia plástica ocorreu em 1975, no qual enfermeiros participaram para obter unidades educacionais. Teoricamente, era uma conferência em que pessoal que estava, enfermeiros que estavam relacionados na área da medicina estética, ou na área da cirurgia plástica especificamente, eles fizeram aulas para poder manter a sua credencial aqui dentro dos Estados Unidos. Em 1979, o primeiro injetável preenchimento com Zyderms foi desenvolvido. Vocês conhecem o Restylane, que é um dos mais antigos fillers, ou preenchimentos do mercado. E eu, na realidade, dizendo um pouquinho a minha idade aqui para vocês, eu estou dizendo para vocês que eu trabalhei com o Zyderm Zyplast, o Zyderm e o Zyplast, que não está mencionado aqui, mas os dois, eles requeriam que você era relacionado à carne bovina ou colágeno bovino, e você tinha que fazer um testezinho no braço para poder ter certeza de que você não ia ter alergia.
O problema era que você tinha que ver o paciente outra vez depois de 21 dias, não, minto, 28 dias, e nesses 28 dias a pessoa poderia não ter desenvolvido nenhuma alergia, porém quando você aplicava o colágeno, aí a pessoa resolvia ter o problema. Então era interessante saber esse detalhe. E nos anos 80, foi o início da década, protocolos para administração de preencher por enfermeiros. Então, é interessante notar que a medicina estética, na realidade, principalmente para a enfermagem, pela nossa técnica e habilidade com injeção, foi começada primeiro por fazer preenchimento. É interessante que o Botox só veio depois. Exclusivo para enfermeiros em dermatologia e cirurgia plástica. Então, não era uma área em que qualquer pessoa podia, como hoje em dia, fazer cursos e se especializar na medicina estética. Era só para pessoal que estava realmente relacionado diretamente à dermatologia e à cirurgia plástica. As primeiras med spas, com liderança e propriedades, começaram na Europa, na United Kingdom, na Inglaterra, como vocês viram. Então, sempre as coisas começam na medicina estética na Europa e depois propagam para outros locais. Em 84, o Zyderm monopolizava o mercado, era a única coisa que existia, e foi bem antes do Botox começar a vir no mercado, que vocês lembram provavelmente, que começou um pouquinho depois, no final, no começo dos anos 90, quando no Canadá os doutores Corrador e Corrador, marido e mulher, deram o debut do Botox para todos nós. Nos anos 90 começou de institutos privados onde se aprende medicina estética. Então foi desde então que começaram realmente a ver que por que só mexer com a parte da dermatologia ou só da cirurgia plástica. Eles começaram a ver isso como realmente um potencial área de atuação. Eclectic Skin Institute foi o primeiro instituto reconhecido nos Estados Unidos e, para falar a verdade, eu fui aluno deles. Depois eles mudaram de nome para Aesthetic Skin Institute. E hoje em dia há vários deles aqui nos Estados Unidos. Em 2000, MedSpa se torna popular aqui nos Estados Unidos e ele cresce com uma rapidez louca. Para falar a verdade, eu tenho dado aula desde 2003 e até então não tenho visto a nossa especialidade parar de crescer. Todo mundo continua interessado. Nos anos 2000 também aumentou o número de institutos privados ensinando medicina estética, uma vez que eles viram que era lucrativo ensinar e era lucrativo fazer ou ter uma prática de medicina estética. Os institutos privados foram crescendo em grande proporção. Aqui nos Estados Unidos não é como aí no Brasil, onde vocês fazem um curso de pós-graduação. Aqui o curso é administrado privativamente, você faz aulas por um dia, 2 dias, você faz aula prática e teórica, e aí você volta, pratica e depois faz mais aulas mais avançadas, assim que é feito aqui. Aqui não existe uma pós-graduação específica para medicina estética. Tanto para enfermagem, quanto para medicina, quanto para qualquer área que seja aplicável à medicina estética. Nos anos 2000 ainda, aumenta o número de conferências e palestras relacionadas com medicina estética mundialmente. Vocês veem que aí no Brasil tem várias, aqui nos Estados Unidos tem uma em cada estado, mas principalmente as mais famosas estão em Las Vegas, elas estão em Nova York e Dallas e Los Angeles. Esses 4 locais são os que mais oferecem palestras ou conferências de medicina estética dentro dos Estados Unidos. Isso não significa que não haja em outros locais. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os profissionais da saúde nos Estados Unidos. Então, há vários, como tem aí no Brasil também. Então, o médico. O médico ele pode ser 2 títulos. No final do nome dele, MD, para Medical Doctor, ou ele pode ser DO, Doctor of Osteopathy. Os dois são considerados médicos, como eu falei, mas a grande diferença entre um e o outro é que o Doctor of Osteopathy, ele também mexe com as mãos, ele faz manipulação também na parte de estudo. Depois, na parte prática, eles dois funcionam da mesma maneira. O dentista
Você pode escolher duas áreas, você pode ser o que chama-se um DDS, um DDS, Doctor of Dental Surgery, que é o que seria o cirurgião plástico aí do Brasil, e aqui nos Estados Unidos tem o que eles chamam também de DMD, Doctor of Medical Dentistry. É um profissional que estuda um pouquinho da medicina, mas se dedica mais à parte superior do rosto e ele é um pouquinho mais avançado do que o DDS. O naturopata daí do Brasil é chamado Doctor of Naturopathy. É um curso também de 4 anos de medicina e às vezes também requer que você tenha um pré-medicina, como tem aqui. A medicina requer que você tenha um pré-médico, você faz um curso antes, ou você se torna químico ou físico, ou você se torna um biólogo. A mesma coisa acontece com os dentistas, você não entra direto para a escola de medicina e para a escola de odontologia. O naturopata, você também tem locais que você pode entrar direto, mas eles preferem que você não entre direto. E assim como aí no Brasil, eles não geralmente trabalham com uma parte mais natural, eles tentam fazer mais na parte menos alopática. Farmacêutico, você pode ser um Registered Pharmacist, que é o RPH, aqui o RPH, ou, hoje em dia, há uma tendência a tentar fazer com que todas as profissões na área de saúde se tornem mais, vamos dizer, eruditas, ou tenham o seu doutorado. Então, hoje em dia, a maioria das escolas vão promulgar com que você vire um PharmD. Ok, agora, continuando. Outros profissionais, fisioterapeuta, a mesma coisa. Você pode fazer um curso que você se torna um fisioterapeuta, ou você vai ser o que chama-se Doctor of Physical Therapy, também com a mesma iniciativa de levar e promulgar a profissão a um nível um pouquinho mais elevado. A mesma coisa acontece com a terapia ocupacional. Você pode ser um OT, Occupational Therapist, em inglês, ou um OTD, Doctor of Occupational Therapy. E você pode também começar por um nível um pouquinho mais baixo do que seria um terapista ocupacional. Também ocorre com o fisioterapeuta, que é o terapista ocupacional assistente. Então, ele é um assistente, o terapista ocupacional vai, ou o fisioterapeuta vai, ele acessa, faz a anamnese no paciente, vê quais são, prescreve o regime que deve ser feito e o assistente faz a maioria das visitas para o paciente e ele depois vai e monitora o progresso do caso. Podólogo é o Doctor of Podiatry Medicine, também é um curso de 4 anos, não é um curso como aí no Brasil, que se não me falha a memória, não é tão longo. Audiologista, o título é AUD, Doctor of Audiology. Aqui já não existe mais só simplesmente ser um audiologista, você já vai para o doutorado direto. O quiroprata aqui é chamado de Doctor of Chiropractic Medicine, o psicólogo, você pode ter um curso mais abrangente, seria o seu bacharelato, que seria o seu psychologist, você vira um psicólogo, ou você pode ser um doutor em psicologia, que você tem mais especializado. Aqui nos Estados Unidos existe uma categoria que não existe aí no Brasil, que chama-se PA, Physician's Assistant. Na realidade, é um curso reduzido de medicina, no qual você estuda entre 2 a 3 anos, você tem, na maioria deles, baseado em mestrado, não existe mais, ou existe só 1 ou 2 no país inteiro a nível de bacharelato, e você ganha o título de Physician's Assistant. Hoje em dia eles já estão tentando puxar também para a parte do doutorado, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Existe o Medical Assistant, que seria o assistente que vem, te ajuda, tira a pressão, e etc. e tal. Mas o Physician's Assistant, ele pode prescrever, ele tem quase que a mesma, quase não, ele tem a mesma, vamos dizer, a mesma autonomia, a mesma responsabilidade de um Nurse Practitioner, que aqui chama-se
APRN e significa Advanced Practice Registered Nurse. A gente vai ver daqui a pouquinho. Você pode ser um massagista e ele seria chamado LMT, que é um Licensed Massage Therapist, e você pode até ter, em alguns estados, eles são chamados de RMT, para Registered Massage Therapist. Na área de enfermagem, que é mais direcionada à nossa população, você pode começar estudando como um LVN ou um LPN, LVN ou LPN, e o que significa Licensed Vocational or Practical Nurse. Esse é um curso de 1 ano, e depois você pode prosseguir e estudar mais 1 ano e se tornar um Registered Nurse, que seria para vocês o enfermeiro padrão. Se você for a nível de mestrado, você pode ser um MSN, vocês vão entender daqui a pouquinho, um pouquinho melhor, mas se vocês quiserem ter a possibilidade de prescrever e fazer outras coisas mais, como faz o Physician's Assistant, você acaba fazendo um curso para ser um Advanced Practice Registered Nurse, que é o meu caso, só que eu sou uma especialização do APRN. Se você quiser ir para o doutorado na área da saúde, principalmente da enfermagem, você pode ser o que eu sou, que é um Doctor of Nursing Practice, ou você pode fazer um PhD em Nursing, em enfermagem. Qual é a diferença entre os dois? Um é mais pesquisa, o outro é mais parte prática. Aqui nos Estados Unidos, e não acredito que haja aí no Brasil, pelo menos que eu lembre, existe o OD, que é o Doctor of Optometry. Então, você tem o seu oftalmologista, que você vai ver os olhos, e é um pouquinho mais... Ele é um médico que é especializado em vista, em visão, mas o Doctor of Optometry, ele te faz uma visão preliminar. Ele vê em relação aos óculos e ele te orienta se você tiver um problema mais sério, que não é da alçada deles, ele te direciona para um oftalmologista. Você tem veterinário, assim como tem aí, que é o DVM, Doctor of Veterinary Medicine, e existe também a profissão de eletrologista, que é a pessoa que tira os fiozinhos se você fizer o laser, e o que sobrar, quem mexe com isso é o Licensed Electrologist. Quem pode ser doutor aqui nos Estados Unidos? Como a gente falou, já toquei em vários deles, mas eu vou dar uma revisada uma vez mais. Se você for médico, você pode ser tanto um MD ou um DO. Se você for farmacêutico, você vai ser um PharmD. Se você for um audiologista, você vai ser um AUD, ou AUD em inglês. Se você for um fisioterapeuta, você vai ser um DPT. Se você for fizer terapia ocupacional, você vai ser um OTD. Se você for um podólogo, um DPM. Se você for um dentista, você vai ser um DDS ou um DMD. A maioria do pessoal que vocês vão ver são DDS. Você pode ser um naturopata, em que aqui nos Estados Unidos, muito poucos estados reconhecem o naturopata. O estado de Oregon, o estado de Arizona, com certeza reconhecem, mas muitos deles não reconhecem ainda. Você pode ter uma prática, você pode estudar, e é por estado, cada estado tem a sua definição do que pode um naturopata trabalhar ou não. O estado de Washington também, lá onde está Seattle, também aceita esse título de ND, de naturopata, Doctor of Naturopathy. O optometrista ele é em todos os locais, o psicólogo também, com PsyD, o quiroprata também, o enfermeiro DNP e o PhD, e assistente dos médicos, como eu falei para vocês, os PAs, eles podem, hoje em dia, é bem recente, estão começando agora, eles têm o título de Doctor of Medical Science, DMS. Uma coisa interessante que eu vou dividir aqui com vocês é o seguinte: e a gente vai conversar daqui a pouquinho, fora a profissão dos médicos e dos dentistas, que têm direito a mexer com a medicina estética diretamente, todas as outros profissionais que quiserem mexer com a medicina estética, geralmente tem que ter um contrato com o médico,
ou às vezes até mesmo com um Nurse Practitioner ou com PA. O PA ainda em muitos estados, só em 2 estados dos Estados Unidos que eles podem se tornar independentes, ou em outras palavras, não precisam de ter um contrato direto com o médico. A gente vai dar uma abordada nisso daqui a pouco também. Enfermagem. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a enfermagem aqui. Ao nível de assistente, você pode ser o que chama-se CNA ou CNA, assistente de enfermagem certificado. Esse é um curso que geralmente dura de 6 a 8 meses, te deixa trabalhar em hospitais como assistente para ajudar a lavar, a cuidar do paciente, e você pode até também trabalhar no setor de home care, e que eles chamam de também um CNA para home care. Ou então eles chamam para vocês o título de home care seria Home Health Aide. Então, outro título que também é o CNA, a classe que você faria é a mesma. Então, eu falei um pouquinho antes sobre o LVN e o LPN. É um Learning Vocational or Practical Nurse. É um curso que foi criado há muitos anos atrás por causa da demanda para enfermagem e porque eles queriam formar o profissional um pouquinho mais rápido. Só que há limitações em todos os estados, cada estado pensa de uma maneira diferente, mas em geral, um LPN e um LVN, eles trabalham, eles te ensinam a fazer a medicação, eles podem te fazer curativo, mas determinados tipos de administração de medicação intramuscular ou endovenosa não podem ser feitos por um LVN e um LPN. Eles trabalham, um curso deles é bem intensivo de 1 ano, eles não têm tempo para fazer nada enquanto estão estudando, porque eles têm aula de manhã e prática todo dia à tarde, geralmente 6 dias da semana. Acho que eles só descansam um e não necessariamente será no domingo que eles vão descansar, depende de quando será o dia, mas em geral trabalha pra caramba no ano que eles estão estudando. O Registered Nurse, que é o enfermeiro padrão daí, você pode obter a ele de 2 maneiras. Você pode fazer o curso de ADN, que significa em inglês Associate Degree in Nursing, é um curso de 2 anos, ou você pode fazer o seu bacharelato, que é o BSN, ou BSN em inglês, que é um curso de 4 anos. Hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, a tendência é com que você tente fazer com quanto melhor você puder ir para o curso de 4 anos para o BSN, é melhor porque você está enobrecendo a profissão. Mas a função, através do ADN, ou do Associate Degree in Nursing, era exatamente suplir a demanda de enfermagem, que precisava de muitos praticantes, muitos profissionais, e por isso eles abreviaram para 2 anos. A parte do BSN, você trabalha mais com a parte de administração, você tem aulas geradas mais à administração, quando você vai ser o enfermeiro-chefe e algo assim. Mas a prova você pode fazer, se você fizer o curso de 4 anos ou você fizer o curso de 2 anos, a prova para se tornar um Registered Nurse é exatamente igual. Então, a parte administrativa não entra para a prova para você obter o título, tá certo? Você pode prosseguir e você pode ter o que chama-se MSN, que significa Master in Science of Nursing. Você pode ter um mestrado geral, seria algo mais sobre saúde, etc. e tal. Você pode fazer especificamente para administração hospitalar, você pode fazer para educação, se a sua intenção é dar aula em universidade ou em trabalhar para laboratórios que você vai ser bem requisitado. E o que eu falei antes com vocês que eu sou, que é o Advanced Practice Registered Nurse, que é uma facção do mestrado. Então, é um mestrado, mas é um mestrado específico, tá certo? Especialidades de enfermagem, assim como aí no Brasil, são várias. Você pode trabalhar na área de neonatal, você pode trabalhar em infecção, prevenção e controle de infecção, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar com diálise, você pode trabalhar com saúde pública, você pode trabalhar na informática hoje em dia, educação, você pode trabalhar em pesquisa, em trauma,
E eu não sei se tem aí, mas aqui nos Estados Unidos, para suprir a demanda que às vezes ocorre em determinadas regiões, existe o que a gente chama de travel nurse. Hoje em dia mesmo, eu tenho um amigo meu que estudou comigo. Eu fiz o meu curso original em Idaho, no estado de Idaho, e ele esteve aqui na Flórida e agora está eu acho que ele está na Georgia, e ele está trabalhando na área cardiovascular e ele está sendo necessário, então você pode viajar. O interessante desses tipos de contrato é que eles te arrumam uma licença para o estado que eles estão precisando e que você aceita aí, e eles uma outra coisa interessante é que eles eles te garantem um número X de horas de trabalho por semana e eles te dão um local para você dormir ou trabalhar, uma casa. Se você tiver esposa, esposo, não acredito que eles façam para crianças e tudo mais, porque não é o que a intenção deles. Mas se for só você e seu companheiro ou companheira, eles arrumam um local para vocês dois morarem. Você pode trabalhar na parte hospitalar normal, a gente chama aqui de Med-Surg, que você tem pacientes tanto da área médica geral ou de cirurgia, que vem pós-operatório. Você pode trabalhar na sala de operação especificamente, você pode trabalhar com hospice, que é para pessoal que está com doença terminal, e pode ser feito tanto dentro de um instituto, como pode ser feito via o que seria um home care, e eu sei que vocês entendem a expressão home care. Você pode trabalhar no setor de penitenciária. Parte do meu treinamento na área de medicina da mulher, eu poderia ter feito na área de penitenciária, obviamente penitenciária feminina. Você pode trabalhar em home care, que é enfermagem em casa, e isso inclui também a parte específica para fazer soros, então a gente chama aqui de home infusion. Você pode trabalhar na parte de administração, de enfermagem. Muitos dos hospitais e grandes companhias admitem você como um bom profissional para essa área, desde que você tenha o treino de administrador. Você pode mexer especificamente com lactação, que é uma subcategoria do que eu faço. Você pode fazer hoje em dia telehealth, que desde o COVID, vocês sabem que agora ficou bem atual, que é a enfermagem virtual, ou medicina virtual, propriamente dita. Você tem que obedecer leis dos países, não dos países, mas dos estados em que você está trabalhando ou atuando. E isso é importantíssimo porque você pode sofrer sanções baseado em quem que você está recomendando para que região. Então, é importante que você, se você vai abraçar essa área, que você saiba direitinho o que você pode ou não fazer nos estados em que você está atendendo os pacientes. Mas isso geralmente é uma companhia que te emprega e que eles tentam tomar conta disso e eles te avisam ou pegam pacientes que você estaria apto a ajudar propriamente dito. A terapia ocupacional ou a enfermagem do trabalho também é bem vista e você pode fazer isso até mesmo em hospitais. Eu mesmo trabalhei um pouquinho em enfermagem do trabalho dentro de um hospital. Tem a parte de geriatria, tem a parte de UTI. Como você se torna um enfermeiro aqui dentro dos Estados Unidos? A primeira coisa que você vai fazer, você pode começar, como eu falei anteriormente, você faz esse curso de 1 ano. E depois você tem que fazer o que a gente chama aqui, um exame que chama-se NCLEX. E você faz o NCLEX LVN se você tiver feito o curso de 1 ano. Se você tiver feito o curso de 2 ou 4 anos, você faz o NCLEX RN. Para você seguir para a parte de mestrado, você tem que ter no mínimo o Registered Nurse, o mínimo que você tem que ser é o enfermeiro padrão. Você não poderia prosseguir se você não tiver feito o curso de RN, porque a maioria dos estados vão pedir para você ter a licença de RN, mesmo que você tenha terminado o seu mestrado e você seja um Nurse Practitioner, um APRN, eles vão, a primeira licença que você é obrigado a ter em cada estado é o de RN, para depois eles te darem uma continuação que seria o de Nurse Practitioner. Se você é estrangeiro, o que vocês podem fazer se vocês quiserem ou estiverem interessados a virem para cá? Primeira coisa é olhar a validação do seu diploma.
quanto melhor você tiver o diploma, mais especificado você tiver as aulas que você já teve, melhor é para você. Por quê? Porque o que eles vão fazer, eles vão validar, eles vão te dar a nota, eles vão te dar uma subnota. Obviamente você deve saber falar inglês fluentemente, escrito e falado, e de preferência também você deve ter o patrocínio já de um hospital ou de uma instituição que prove que você é necessário. Depois disso, você manda todos esses papéis para esse local, que é a Commission on Graduate Foreign Nursing Schools. Eles vão dar uma analisada nesse papel, eles vão ver que você fez tudo que era para ser feito, e a partir daí, o que vai ocorrer é que eles vão te indicar para fazer a parte do NCLEX, aí você tem a licença e você trabalharia e seria visto como um enfermeiro que fez toda a parte aqui nos Estados Unidos. Vale lembrar também que, como você não só saber que você sabe falar inglês, muito raramente, eu acredito que não exista a possibilidade de você fazer um exame desse sem você ter prova do TOEFL, que é o Test of English as a Foreign Language. É o teste que vai te provar que você tem a possibilidade de entender o inglês falado e escrito de uma maneira formal. Então, é importante que vocês pensem, se vocês quiserem vir para cá, essa seria uma das trajetórias. Como se tornar um Nurse Practitioner, um APRN aqui nos Estados Unidos? Como eu falei antes, primeira coisa é ter a licença de enfermeiro padrão em um dos estados daqui dos Estados Unidos. Não importa qual estado, mas você tem que ter tido, você sempre começa com um estado. Ter completado o curso de mestrado em uma universidade reconhecida aqui. Também vale lembrar que os exames são bem parecidos, eles é um exame nacional, porém, cada estado tem um valor diferente que eles aceitam para você passar nessa prova do NCLEX. Então, se você fizer em determinados estados, você poderia ter obtido a sua licença em um estado e você pode não obter a licença em outro estado porque a sua nota não foi boa. Então, cada estado tem autonomia de escolher qual é o padrão que eles querem. Geralmente, a nota para passar varia entre 70 a 75. Menos do que 75, e há estados que no mínimo para você passar é 80. Para a parte de Nurse Practitioner, do APRN, quando você vai ser um Nurse Practitioner, para você obter o mestrado, a prova, a sua licença de mestrado, principalmente como APRN, nos outros não necessariamente você tem que fazer prova. Você tem que passar com 80%. Menos que 80% você não obtém a sua licença. Passar no exame da board, como acabei de falar, que é o seu conselho de enfermagem, na sua área de atuação. E se você quiser fazer áreas diferentes de atuação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, vocês vão ver que você tem que fazer a prova e a aula outra vez. Obviamente que certas aulas, como patologia e fisiologia e farmacologia e história da enfermagem e algo assim, você não tem que repetir o curso, mas se há curso específico, como eu fiz na saúde feminina, ou se você quer fazer psiquiatria, como são áreas completamente diferentes, eles obrigam que você volte para a aula, estude, faça a parte prática e tudo mais, aí faz o exame outra vez e só então você pode ter o título de enfermeiro que mexe com a medicina estética, não com a medicina estética, mas com a medicina da saúde feminina, ou com a psiquiatria, ou com a geriatria, etc, etc. Você, quando termina, todos nós temos o curso de Master of Science in Nursing, e há cursos hoje em dia, por questão de abreviar o tempo de estudar, que você já pode ir direto para o doutorado, o Doctor of Nursing Practice. Porém, você não vai obter, então, o curso de MSN, você não vai ter o mestrado. Então, hoje em dia, você já pode fazer isso. Abrevia um pouquinho, abrevia também financeiramente, se você pensar que você está diminuindo uma etapa. Mas você está estudando o que você estudaria na outra etapa. O que acontece? Eles tentam ver se há uma área em que você está tendo cursos que são muito semelhantes, que eles podem aglutinar e fazer um curso, e é por aí que eles fazem. Títulos de Advanced Practice, então, na realidade, o Advanced Practice, que é uma parte do mestrado, e em alguns estados é chamado de APN, Advanced Practice Nurse,
você pode ser 4 categorias. Você pode ser o CRNA, que é o Certified Nurse Anesthetist, então ele administra, é um profissional que administra anestesia. Ele geralmente é controlado por um anestesiologista, e geralmente cada anestesiologista varia também por estado, mas em geral cada anestesiologista pode ter, supervisionar, vamos por assim, diretamente 4 CRNAs, ou Certified Nurse Anesthetist. Você pode ser um Certified Nurse Midwife, que não é o que eu sou. O Nurse Midwife tem direito, ou aprende a fazer o parto. Eu aprendi também a fazer o parto, mas não é parte do que eu estudei. Eu não fiz muito parto, eu observei e ajudei nos partos, mas eu não fiz o parto. Se você é um CNM, um Certified Nurse Midwife, você poderá, na realidade, ter o seu próprio centro para poder, tipo o que eles chamam aqui em inglês, birthing center. Você pode ter um local para pessoas que gostam de um parto mais natural fazer no seu consultório, na sua clínica. Você pode ser também um CNS, que aqui o acrônimo significa Clinical Nurse Specialist. Ele trabalha mais como um consultor, como um educador e como um colaborador dentro de hospitais ou de organizações. É uma pessoa que estuda mais, fez mais pesquisa, e ele ou ela vão acabar sendo uma mais na parte de consultoria, principalmente. E, finalmente, o Nurse Practitioner, que é uma das categorias do APRN. Quais são as especialidades que você pode ser como um Nurse Practitioner, ou um Advanced Practice Registered Nurse? Você pode trabalhar na área de gerontologia, e você pode trabalhar em Acute Care, que seria você ir no hospital e você trabalhar na parte geriátrica dentro do hospital, ou você pode trabalhar dentro de um consultório ou ter o seu próprio consultório, dependendo de onde você atuar. Você pode trabalhar na área de psiquiatria, de saúde mental. Você pode trabalhar na parte da família, e o que eles chamam de família aqui você pode trabalhar desde bebê até a idade adulta. Você pode trabalhar especificamente só com bebezinhos, que é a parte de neonatal. Você pode trabalhar com a parte de pediatria, que seria a partir de aproximadamente 2 anos. Eles, na realidade, um pouquinho menos, 1 ano e pouquinho. Você ainda é neonatal, até 1 ano. Então, recorrigindo, neonatal, 1 ano. E pediatria, depois de 1 ano. Então, você mexe com a criança de 1 ano até ela virar adolescente. A partir de adolescência, a pessoa que faz família pode trabalhar na pediatria, não trabalha geralmente na neonatologia. O que eu sou é Women's Health, então eu posso tratar oficialmente de meninas que têm a partir de 13 anos. Você chegou na adolescência, você já não vai mais para a pediatria, você viria para mim, que seria Women's Health. E eu, como Women's Health, que é o setor da saúde feminina, eu posso cuidar de homem desde que seja associada a uma mulher, ou que seja associada a doenças sexuais transmissíveis, porque é associado com a área que eu mexo. Outros títulos ou subespecialidades, um deles seria a ortopedia, a urologia, a parte de emergência, a oncologia, a cardiologia, a dermatologia, nefrologia, assistência paliativa, que seria o que você chamaria a gente chama aqui de palliative care, que é o tratar de pessoas na final da vida, ou na parte de cirurgia, a gente chama aqui em inglês first assistant, que é quem ajuda na cirurgia, é a primeira pessoa que está ajudando, o primeiro ajudante. Eu não sei se isso é algo que se fala em português. Se não for, eu espero que eu tenha passado a mensagem para vocês de maneira correta. O que um nurse practitioner especificamente pode fazer? Então, por que a gente pode atuar em alguns estados, ou por que a gente pleiteia atuar independentemente em todos os estados aqui dos Estados Unidos? Porque, tecnicamente, nós fomos treinados para diagnosticar, para tratar doenças comuns, nada que seja mais, vamos dizer assim, mais complicado. Se é complicado, a gente refere para um médico, para um especialista. A gente pode pedir ou requisitar raio-x, exames em geral,
a gente serve como um primary care provider. O que significa isso? Significa que a gente tem a mesma atuação de um médico aqui. E isso é tanto para um APRN como para um PA, que também pode ser feita da mesma maneira. A gente é tido como igual. A gente faz a anamnese, a gente assina atestado de óbito e a gente pode assinar documentação antes do início das aulas. Aqui nos Estados Unidos, todo ano, quando as crianças, ou mesmo adultos, ou pré-adolescentes e adolescentes, voltam às aulas, eles têm que provar que estiveram no médico antes. Então, com isso, eu posso fazer exame, eu posso olhar e dizer que essa pessoa está apta a voltar para a escola, que ela pode estar apta a fazer educação física e que ela está com a mentalidade dela normal para poder seguir os estudos. Então, é interessante, tem formulários desses, eu não sei se aí no Brasil isso ocorre também, mas aqui eu posso assinar esses papéis, eu posso trabalhar nessa área. O que ele pode fazer? Pode assinar a obtenção de licença de inválido para carros. Quando vocês têm aqui, a gente tem uns tags, a gente chama de tags, para poder pôr nos carros. Eu posso assinar e dizer que essa pessoa realmente tem problema e por isso ela necessita parar o carro no local mais próximo e ter uma vaga específica. Eu posso requisitar serviços de home care, e isso significa tanto a fisioterapia, como a terapia ocupacional, como audiologia, como serviços de DME em inglês, significa Durable Medical Equipment, que seria cama hospitalar, sondas e etc. e tal. Todas essas coisas que são relacionadas à saúde do paciente em casa, eu posso fazer a prescrição e pedir, e tanto seguros médicos como quaisquer outras instituições, tanto governamentais ou não, tem que aceitar a minha assinatura, ou a assinatura de um nurse practitioner nessa área. Prescrever medicação, a gente pode prescrever, e eu posso prescrever, inclusive, medicação com taxa preta. Varia de estado para estado o que você pode ou o que você não pode prescrever. Alguns estados, eles usam uma calibração ou uma regra de entre 2 a 5, ou categorias de 2 a 5, e o que de alguns estados você pode de 2 a 5, de alguns estados você pode só de 3 a 5, determinadas medicações que são do Schedule 2, se você está num estado que não aceita, você não pode prescrever. O que distingue um Physician's Assistant e um Nurse Practitioner nessa área, em termos de prescrição, principalmente para medicação com taxa preta, é a seguinte, é que eu tenho, apesar de eu poder fazer a prescrição, a quantidade de remédio que eu posso fazer para o paciente é mais reduzida. Então, se eu vou dar um Valium para uma pessoa, eu posso dar uma prescrição para aproximadamente 3 a 5 dias, não mais do que isso. Se a pessoa precisar mais do que isso, ela tem que voltar e eu tenho que fazer uma nova prescrição. E se eu precisar fazer isso outra vez, aí eu tenho que pegar uma colaboração de um médico e explicar o porquê que eu estou pedindo isso, o que está acontecendo, e a partir daí eu teria o abono desse outro médico para poder me ajudar o meu paciente. Então seria mais ou menos dessa maneira que é feita. Mas a gente tem o direito de fazer. Estados nos quais os nurse practitioners podem atuar independentemente. Então, o que significa esse slide aqui para vocês? Nesses estados, leis já foram obtidas em que você trabalha sozinho e você não precisa de um médico, de um contrato com um médico. Então, tanto no Alasca, quanto no Arizona, no Havaí, em Idaho, Iowa, Montana, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Oregon, Rhode Island, Utah, Washington DC e Wyoming, todos esses estados, se eu for trabalhar e se eu tiver licença nesses locais, eu não preciso de ninguém. Eu posso ter direito hospitalar, eu posso pôr paciente no hospital, tirar paciente do hospital, eu posso trabalhar na medicina estética, que vocês vão ver que não é bem assim, eles dizem independente, porém, em alguns estados, apesar de eu poder ser independente, eles criam um problema na área de medicina estética. Por quê? Porque a medicina estética
eles veem como nós somos uns auxiliares para ajudar com a saúde em geral, mas a medicina estética não faz parte dessa, não engloba essa área de independência, porque eles acham que você está fazendo dinheiro, você está competindo com a população médica. Então, isso não seria o correto. Alguns estados deixam, e se os estados que não deixam, desses que estão aqui, que eu posso atuar independentemente, se eu tiver um contrato com o médico, aí eu posso também atuar. Isso acontece aqui agora também. Aqui os estados nos quais os nurse practitioners podem ter independência. Então, naqueles estados anteriores, todas as pessoas que acabaram, você fez o curso, você terminou, obteve fez o seu exame, passou, você tem o direito de trabalhar sozinho sem problema. Nesses estados, Colorado, por exemplo, você tem que ter um contrato com um médico por um tempo determinado de 1000 horas para poder prescrever. Só para prescrever. Todas as outras atividades que um nurse practitioner pode fazer, você não teria problema. Em Connecticut, você tem 3 anos de colaboração e 2000 horas. Então, se você tem que ter trabalhado os 3 anos e também ter obtido nesses 3 anos, pelo menos 2000 horas de trabalho, para que você possa depois pleitear para ser independente. Aí você pode rescindir aquele contrato e começar a trabalhar sozinho. No estado de Delaware, 2 anos de colaboração e 4000 horas. Na Flórida, que existem muitos brasileiros, e, portanto, também mais enfermeiros brasileiros também, você é obrigado a fazer 3 anos de colaboração e mostrar que você obteve nesses 3 anos 5000 horas de trabalho supervisionado, direta ou indiretamente, o que significa que diretamente seria você trabalhar e o médico está ali te observando o que você está fazendo, ou indiretamente, no qual você tem um contrato e que você manda para eles um exemplo, uma quantidade limitada do que você trabalhou, e ele observa como foi o seu pensamento, por que você prescreveu, e você discute com um médico e ele vê que você está pensando na linha correta para trabalhar seguramente com pacientes sozinho. E aí por diante, no estado de Illinois são 4000 horas, no estado de Kentucky são 4000 horas também, no estado de Maine são 2 anos, não especifica se você tem que ter um número X de horas, no estado de Maryland é 1 ano e meio, em Minnesota 2080 horas, e assim por diante. Você vê Nevada, também 2 anos ou 2000 horas. Então é importante notar se é ou é. Se você for os dois, obviamente que você tem que ter cumprido as duas etapas para você pleitear ou aplicar para a sua licença para ser independente. Vermont, Virgínia, 5 anos ou 9000 horas. Então você vê que em Virgínia eles não estão facilitando nem um pouquinho. Estados nos quais você tem que ter contrato de colaboração com o médico. Nesses daí você não vai poder ser independente, você vai ter que ter um contrato. Outra vez, esse contrato é um contrato formal, ele é um contrato em que tanto os conselhos de enfermagem e de medicina têm cópia do que desse contrato. Os médicos podem ter no máximo número X de pessoas que eles supervisionam, então é um pouquinho mais limitado. Obviamente que todos os anos esses estados tentam passar leis nas quais se caminha para a parte de independência, tá certo? Ou autonomia, você pode chamar independência ou autonomia. Então, Alabama, Arkansas, Califórnia, Georgia, Indiana, entre outros, Michigan, Missouri, Louisiana, todos esses estados você é obrigado a ter uma colaboração médica e a partir daí você pode trabalhar, não diria independente, porque você não está realmente independente, mas você pode trabalhar sozinho. O médico não precisa estar ali especificamente vendo o que você está fazendo. Outros estados, New Jersey, New York, Carolina do Norte, Ohio, Oklahoma, Texas, que é onde eu tenho também licença, Pensilvânia, Carolina do Sul, Wisconsin, são todos esses estados você é obrigado a ter
é uma colaboração, e você, hoje em dia, não tem a independência, isso ainda não foi obtido. Vale lembrar também que cada estado tem sua maneira de ver quando que as leis vão ser promulgadas ou são aceitas. Por exemplo, o estado da Flórida, todos os anos você ocorre uma sessão legislativa e eles veem novas leis e eles adaptam novas leis ou rejeitam novas leis, etc. e tal. No estado do Texas é a cada 2 anos. Esse ano a gente teve legislação lá no Texas. Infelizmente, a parte de Nurse Practitioner não foi aceita ainda como independente, então o ano que vem a gente vai seguir no mesmo barco. A próxima vez que a gente pode tentar outra vez vai ser em 2023. Quem pode administrar tratamentos de medicina estética? Isso é interessante porque é mais voltado ao que a gente está fazendo aqui. Sem restrição nenhuma, seriam só os médicos, que são tanto MD, o DO, e os dentistas, DDS, DMD. Vale lembrar também que a parte de dentária, ou os dentistas, começaram na medicina estética faz bem menos tempo. Até pouco tempo atrás, era muito dividido se dentista podia ou não podia. Hoje em dia já está quase unânime que nos Estados Unidos inteiro aceita-se que dentistas participem diretamente da medicina estética. Sem restrições, dependendo do estado, seriam os nurse practitioners e também o Doctor of Naturopathy. Principalmente nos estados de Washington e Oregon, eles podem trabalhar na área de medicina estética. Independente, porém, com contrato de supervisão, seria Nurse Practitioner ou Physician's Assistant, dependendo do estado. Como eu falei para vocês antes, não sei se vocês lembram ou não, mas eu vou revisar, o Physician's Assistant somente em 2 estados, no momento, eles podem trabalhar independentemente. Por isso, aqui eles estão dizendo independente com contrato de supervisão. Quem pode administrar tratamentos de medicina estética com contrato de supervisão ou supervisão direta, dependendo do estado, você só vai poder, se você é um enfermeiro padrão, você só vai poder trabalhar na medicina estética se você estiver dentro de um consultório no qual o médico está presente. E o médico faz a anamnese. Ele pode delegar para uma pessoa como eu, um nurse practitioner, para fazer a anamnese por ele, e daí a gente pode delegar para um enfermeiro padrão fazer o tratamento da medicina estética. Porém, isso é importante, que sem o contrato de supervisão, tecnicamente, um enfermeiro padrão não poderia trabalhar na medicina estética. Delegado por um APRN, um Nurse Practitioner, um Physician's Assistant, um Medical Doctor, em determinados estados, em muito poucos estados, que eu lembre só o estado do Colorado, deixa com que enfermeiros do tipo LVN trabalhem na medicina estética. Mas a pessoa tem que ter dentro da casa ou um médico, ou um PA, ou um Nurse Practitioner. Quem pode administrar tratamentos de medicina estética? Esteticista e cosmetologista. Em alguns estados, outra vez, tanto no Colorado, no Texas também, e há outros estados também que o esteticista ou um cosmetologista pode administrar Botox e fazer preenchimento. Eles são chamados de unlicensed e é só via delegação. O médico que autoriza, assume todas as responsabilidades. Como enfermeiro, ou mesmo como um nurse practitioner, eu não posso delegar essa função para um esteticista. Eu poderia delegar para um enfermeiro padrão, mas eu não posso delegar para um esteticista fazer Botox na minha clínica. Eles são chamados de unlicensed, não licenciados, e eles realmente têm a licença para fazer facial, para fazer, se eles fizerem alguns cursos extras, eles podem trabalhar com laser também. A enfermagem estética aqui, quando ele é criada com o intuito de ajudar pacientes, a qualidade de vida e bem-estar. Uma atuação muito próxima com a medicina
mental, com a saúde mental, porque realmente ajuda com bem-estar. Ela ajuda com a autoestima, ela mantém um corpo saudável, ela estimula a pessoa a manter o corpo saudável e ela realmente retarda o envelhecimento. A gente não consegue parar, como vocês sabem, mas a gente consegue fazer com que ele diminua a marcha, pelo menos um pouco. Ele auxilia e libera médicos para cuidarem de doenças e fazer cirurgia. Então, a maioria dos locais que empregam nurse practitioners ou enfermeiros padrão para poder fazer tratamentos de estética, principalmente Botox e injetar Botox ou fazer preenchimento, eles fazem porque aí eles estão fazendo um dinheirinho extra, mas eles estão tendo mais tempo para lidar com os pacientes com as doenças e fazer as cirurgias se eles forem cirurgiões. Como ela é conhecida aqui, eu sou o que chamaria-se um cosmetic nurse, uma aesthetic nurse, um nurse injector, ou então um medical aesthetic professional. Esse medical aesthetic professional, tecnicamente, poderia abranger qualquer profissão que está na área da estética. O que a enfermagem estética pode cuidar? Ela pode cuidar de cicatrizes, a gente pode trabalhar com manchas da pele, com flacidez, com excesso de gordura, controle de peso, gorduras localizadas, vasos e varizes, mexer com laser. Então, tudo isso a enfermagem estética pode fazer. Ela pode mexer com rugas, como fazendo Botox ou fazendo microagulhamento. Ela pode tratar de excesso de cabelo ou mesmo de alopécia. Ela pode tirar verrugas, remoção de tatuagem, tratamentos corporais em geral. Em geral, a gente cuida da aparência do indivíduo, da pele, do corpo, cabelo, todas essas áreas. Ele pode atuar com photofacial, que são lasers, com Botox, com preenchimento, remoção de tatuagem via laser, dermabrasão, tratamentos corporais, manutenção de controle de peso, fios de sustentação e reposição hormonal. Tudo isso é parte da medicina estética aqui nos Estados Unidos. Fio de sustentação, enfermeiros padrões podem fazer. Manutenção e controle de peso e reposição hormonal é mais na parte que os nurse practitioners que trabalham com essa área. Por quê? Porque são eles que podem prescrever. Então, você não pode fazer uma reposição hormonal sem tentar pôr uma testosterona. Para você pôr testosterona, você tem que ter uma licença, porque é uma medicação. Então, é assim que trabalha a medicina estética por aqui. Como se tornar um enfermeiro esteta aqui nos Estados Unidos? Primeiro, você tem que obter a licença de Registered Nurse, seja ele pelo curso de 2 anos ou de 4, como a gente já falou anteriormente. Fazer treinos na área estética em uma organização acreditada. Ou você pode também, se você trabalha com um cirurgião plástico ou com um dermatologista, se ele der um abono que você trabalhou mais do que 6.000 horas de treino, você pode trabalhar direto na medicina estética, ou só trabalhar com a enfermagem estética. Uma vez que você tem a certificação, que você faz um teste, e tem várias instituições que atuam nessa área que podem te dar um teste. Depois que você tiver a certificação é feita a cada 3 anos e você tem que ter feito, no mínimo, trabalhado 1.500 horas nesses 3 anos na área de estética, e você tem que ter, é importante o here, aqui, você tem que ter tido 45 horas de aula em tópicos de medicina estética. Geralmente isso não é difícil de se obter, porque a gente vai a muita conferência por aqui. Salário de um enfermeiro padrão aqui varia entre $71.730 até $124.000, dependendo da especialidade que você tem. A variação média, dependendo do local, a maioria dos locais você vai encontrar o preço entre $69.000 e $99.500. E a variação é mais relacionada à região, geralmente o noroeste, o nordeste dos Estados Unidos tende a pagar melhor, ou regiões em que não tem muito enfermeiro. Então, é a lei da procura e da demanda, da oferta e da procura. Então, você vai ter
áreas em que você vai encontrar preço um pouquinho melhor por causa dessa maneira. Obviamente, quanto mais você tiver estudado, melhor será o seu salário. Quanto mais certificações e mais interesse você demonstra na área que você está querendo atuar, melhor será o seu salário. Quanto tempo mais você já trabalhou, a sua experiência também é contada. E a parte de enfermagem aqui nos Estados Unidos, a de 2019, há 2 anos atrás, até 2029, a tendência é crescer pelo menos 17%. Um salário de um Nurse Practitioner, um APRN, a média é entre 100 a 100.377 até 1.500. Vale lembrar que principalmente o CRNA, ou CRNA em inglês, que é o Certified Registered Nurse Anesthetist, que trabalha em anestesia, eles começam já com 130 mil dólares por ano. A parte de psiquiatria também começa com um salário mais elevado, porque é mais necessária, mas um CRNA poderá chegar a ganhar até 300 mil dólares. É só uma curiosidade para vocês. A atuação na medicina estética. Então, agora eu vou falar especificamente com a medicina estética o que pode ou o que está ocorrendo. No Alabama, no momento, só se você for médico ou dentista que você pode atuar na medicina estética. Isso significa que eu, como enfermeiro, como nurse practitioner, não possa? Ou que uma pessoa que seja enfermeiro padrão não possa? Não. O que significa é que eles não têm problema nenhum para atuar. Eu, se tiver um contrato com um médico no Alabama, ou com um dentista no Alabama, que me autoriza a trabalhar com ele, direta ou indiretamente, eu poderei fazer. Mas, tecnicamente, eu estaria sobre o controle, sobre a direta supervisão deles, ou indireta também. No Alasca, é com protocolo, até o enfermeiro que estudou menos, o LVN, pode, sempre com colaboração. No Arizona, com supervisão, somente, só com supervisão, mas o Nurse Practitioner pode. E no estado de Arizona, o médico não pode ser chamado de doutor. Então, se eu sou um DNP, eu não posso me apresentar como Dr. Herb. Muito embora, em todos os estados, o que a gente procura fazer, e a gente, quando eu me apresento para qualquer pessoa, eu falo, I am Dr. Otterbal de Souza, ou aqui eles me conhecem como Herb, Dr. Herb de Souza. Eu sou um Nurse Practitioner com doutorado. Então, dessa maneira, eu não estou tentando passar por um médico, mas eu estou dando crédito a mim mesmo pelo fato de eu ter estudado e ter feito um curso a nível de doutorado. No Arkansas, você tem supervisão médica, MEDPA tem que ser de propriedade de um médico, então é em processo de mudança. Isso, eles estão tentando tirar isso, mas se eu tivesse minha firma, minha Medical Spa, no Arkansas, eu teria que ter como proprietário, ou pelo menos 51% da minha spa teria que ser de um médico, e que não é uma coisa muito viável. Na Califórnia, eles têm que ter supervisão, direta ou indireta. Eu tenho muitos amigos que moram na Califórnia, o médico não está lá, mas você tem que ficar mandando e tem que ter o contrato. O DNP não pode outra vez ser chamado de doutor. Vocês veem que eu tenho tentado focar mais o DNP, ou DNP. Por quê? Porque o DNP é mais prático. Quando você fala num PhD, eles já subentendem que você é doutor. Então, eles não têm muito problema se você for um PhD, mas eles têm mais problema se você for um DNP. É interessante notar. No Colorado, até esteticista pode injetar, com supervisão direta. Em Connecticut, a APRN pode trabalhar independentemente e pode delegar para um enfermeiro padrão. No Delaware, o DNP não pode ser chamado de doutor. E nesses locais que eu ponho não há informação, é que quando você procura no conselho de enfermagem, eles não te dão uma diretriz. Então, significa que esse assunto ainda não foi abordado pelo conselho nesses estados.
Então, às vezes, a melhor opção é você não perguntar muito, porque se você perguntar, você acaba levantando a lebre, você levanta a lebre e você começa a receber não. Mas se você não fala nada, você vai fazendo, você tem o protocolo, você sabe mais ou menos como agir e assim é feita a situação aqui dentro dos Estados Unidos. Na Georgia, esteticista somente com supervisão direta de um médico ou dentista e tem que estar presente para um enfermeiro padrão também. E o DNP pode ser chamado de doutor. Então, se eu for trabalhar na Georgia, eu posso ser chamado de Dr. Herb. No Havaí não há informação, o que significa que pode ser boa ou não. Em Idaho, tanto o enfermeiro padrão quanto o nurse practitioner pode praticar medicina estética. E o DNP pode ser chamado de doutor. Você nota que geralmente os estados do noroeste, Oregon, Idaho, Montana, Washington, todos esses estados tendem a ser mais liberais. Por quê? Porque nesses estados há uma escassez de médicos e há uma escassez de nurse practitioners em geral. Então, e também no estado de New Mexico, a mesma coisa. Então, por causa disso, eles são um pouquinho mais liberais. Então, eles não vão se incomodar do DNP ser chamado de doutor, eles não vão se incomodar do nurse practitioner trabalhar na medicina estética ou fazer qualquer outra área que ele ou ela desejem, e eles vão facilitar também para o enfermeiro padrão. Indiana, somente os médicos e dentistas fazem procedimentos estéticos. No estado de Iowa, nurse practitioners podem trabalhar em medicina estética sob supervisão direta, o que significa que eu teria que estar dentro de um consultório e o médico teria que estar lá junto comigo para poder me dizer o que eu posso ou não posso fazer. No Kansas, não há informação. No Kentucky, procedimentos médicos com um plano de tratamento prescrito por um médico, então você tem, às vezes, o que a gente chama em inglês de uma standing order, você faz um protocolo e, a partir daquele protocolo, você faz e você está coberto pela lei. Eu vou me reter agora, nessa área, em dizer em estados em que vocês vão encontrar mais enfermeiros na área estética, tanto do Brasil, quanto da Colômbia, quanto de países de origem latina, ok? Então, no Kansas e no Kentucky você não vai encontrar muito, mas em Louisiana você já vai ter mais um pouquinho por causa da proximidade com o Texas, com a proximidade com o México. Então, na Louisiana, o enfermeiro padrão pode administrar Botox, mas não pode fazer preenchimento. Não é interessante? Começou com preenchimento, Botox é realmente considerado uma medicação? Aí pode. Mas o preenchimento, que aqui não é considerado medicação, o enfermeiro padrão não pode trabalhar. E o DNP não pode ser chamado de doutor. Em Maryland, há também bastante pessoal latino, então medicina estética é considerado um ato médico tratado com médico e dentista só. Violação, olha só, uma multa de $50 mil se você for pego trabalhando com a medicina estética sem estar diretamente ligado ao médico. Um nurse practitioner pode fazer somente com delegação promulgada pela Board of Medicine com um médico ou dentista presente. É bem restrito o estado de Maryland. Massachusetts você vai ter onde tem Boston, que está cheio de brasileiro, principalmente. Não pode atuar em microagulhamento ou fios de sustentação. Muito interessante que eles foram bem específicos nessa parte. E não há informação se o DNP pode ou não ser chamado de doutor. Outros estados, aqui vocês estão vendo que não há informação para Michigan, Minnesota e para Missouri. Montana não há informação, mas Montana, entre todos esses estados, seria um estado mais liberal, em que eu acredito que não haja problema, só que ainda não foi discutido esse assunto de medicina estética. O estado de Montana, praticamente você tem uma casa a cada 5 quilômetros. Eu estou exagerando aqui, mas é realmente um estado que é bem espaçoso e que a população é bem escassa. Então, por isso, talvez, eles nem se preocupem com isso. Nebraska, Nevada,
Nevada, um enfermeiro do Badão pode trabalhar na estética e trabalhar com supervisão direta. No estado de New Jersey, que também há muitos brasileiros e portugueses, etc. e tal, não está autorizado a atuar na estética. Então, o enfermeiro não pode atuar na estética. No estado do New Mexico não tem informação, mas é outro estado bem liberal. Nova York, que também tem bastante brasileiro, assim como New Jersey, o nurse practitioner pode atuar com supervisão. Na realidade, pode atuar sozinho, mas tem que ter um contrato. Em outros estados aqui, tanto North Carolina, North Dakota, Ohio e Oklahoma, não tem informação na área de medicina estética. Oregon é mais liberal. A Pensilvânia também tem bastante enfermeiros de outras áreas. E o nurse practitioner pode trabalhar em medicina estética. Outras áreas não têm informação. No estado de Tennessee, o nurse practitioner pode trabalhar em medicina estética com protocolos, desde que tenha protocolo com médico ou com dentista. No Texas, pode trabalhar também com colaboração de um médico ou dentista. Eu tenho colaboração de um médico para lá. Ela, desde que trabalho com medicina estética desde 2000, final de 2000, começo de 2001, e sempre tive um colaborador naquela região. Outros estados, pode trabalhar, Vermont pode trabalhar, em Utah pode trabalhar em estética com colaboração. Então, vocês veem que na maioria dos locais pode trabalhar, mas tem que ter colaboração. O estado de Washington pode trabalhar em estética independente, então um bom estado para eu mudar, né? West Virginia pode trabalhar em estética independente, um outro local bom, mas veja como é interessante. West Virginia, bem liberal, Virginia, bem controlador. Wisconsin pode trabalhar em medicina estética com protocolos e, finalmente, no estado de Wyoming, pode trabalhar em medicina estética independentemente. Aqui são algumas referências para vocês, da onde eu tirei as informações para essa palestra. E muito obrigado e que espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Um abraço.